Oi, e aí, YouTube? Como é que vocês estão? Há umas semanas atrás eu tava meio doente, então eu fiquei vagabundeando em casa. Não que eu não faça isso quando eu tô saudável, mas pelo menos nesses dias eu tive um motivo plausível. E nesses momentos em que eu tava me arrastando pelos cantos, eu tive um pequeno deslumbre de felicidade quando eu vi o Massacre do Coelhinho da Páscoa, a Trilha Sangrenta. Eu li o título, eu vi a capa e eu não precisava de uma sinopse, eu nem li, eu ignorei, porque tudo que eu precisava naquele momento era de um coelho da Páscoa assassino. Eu dei play nesse filme já imaginando o coelho da Origem dos Guardiões matando geral com ovo de Páscoa. Pegou a minha visão? Tá criando aqui alguma expectativa? Então, eu vou ser legal com você e vou acabar logo com a sua felicidade, porque não tem. E além de não ter o coelho, a Trilha Sangrenta também tá em falta. Mas relaxa, o filme continua ruim, só que por outros motivos. O pior de tudo é que eu tive que assistir esse filme 2 vezes. Então eu acho que só por isso eu mereço que, caso você não seja inscrito, você se inscreva no canal, que você deixe um like aqui no vídeo e um comentário pra poder me ajudar ou só pra inflar meu ego. O filme começa com um casal, a mulher ela tá pintando uns ovos pra poder fazer a caça aos ovos da Páscoa. E eu nunca entendi muito bem por que nos Estados Unidos eles fazem essa caçada com ovos de verdade. Eles tiram a gema e a clara e deixam só a casca e assim, primeiro, isso é um baita de um desperdício de comida. Segundo, isso tira totalmente a diversão do jogo. Eu acho que seria muito mais emocionante se você voltasse pra casa tendo a dúvida se contraiu ou não salmonela no processo. Mas bem, uma das caixas de ovos estava estragada, então ela pede pro namorado levar o lixo pra fora pra que a cozinha não fique fedendo a ovo podre. Só que quando ele sai, ela recebe uma ligação meio esquisita. No início, ele tava até amigável, perguntando sobre os ovos que ela tava pintando, dizendo que ele amava a Páscoa. Só que aí ele começa a criticar o tom de vermelho que ela escolheu pra pintar os ovos e diz que sabe o que ela fez. No início, ela pensa que é o namorado dela fazendo algum tipo de brincadeira, vai atrás dele do lado de fora da casa, só que ela não consegue encontrar ele, ela só encontra um saco de lixo jogado no chão. O forno dela começa a apitar, então ela decide voltar pra casa, só que a porta que ela usou pra sair agora tá trancada. Ela consegue entrar pela porta da frente, mas as luzes se apagam do nada e ela recebe outra ligação. O cara do telefone tá com o namorado dela pedindo por socorro e fala que é pra ela ir até a porta que dá pro quintal. Chegando lá, ela vê o namorado dela amarrado numa cadeira com uma fita na boca. Aparece um cara vestindo uma fantasia de coelho horrorosa, se bem que essa palavra não consegue descrever com exatidão o que eu tô pensando. E o coelhinho mata o cara jogando um pouco de chocolate quente nele. Um pouco mesmo, tá? Não foi nem a jarra inteira. Ela tenta fugir, só que o coelho vai atrás dela, e quando ela consegue sair da casa, aparece outro coelho. Ela corre, ele alcança, dá uma facada nela e ela fica convulsionando no chão. Depois disso, ela é arrastada de volta pra casa e a gente tem o fim da cena de abertura. Aí aparece outro casal, só que agora dentro de um carro. Eles estão indo pra festa de Páscoa de uns amigos da garota em outra cidade. O nome da nossa mocinha é Star e ela não tá muito afim de ir nessa festa. Ela até tenta dar uma desculpa dizendo que ela tá com pouco dinheiro por conta dos remédios e da terapia que ela tá fazendo, mas o namorado consegue convencê-la. Chegando na casa, a gente conhece os amigos da Star. Entre eles tem esse ser que deve ter assistido muito Meninas Malvadas, porque ela tá tentando incorporar a Regina George. Fala mal do dente da amiga, fala que o cabelo da fulana não é compatível com o tom de pele. É tipo uma vilã caricata de filme adolescente. Fica fazendo umas caras e bocas pra mostrar o quão malvada ela é, mas no fim ela só é irritante mesmo. A dona da casa e a pessoa que tá organizando a festa é a menina que morreu no início do filme. Eles são amigos de ensino médio, só que eles não se falam há 5 anos. Mesmo assim, eles têm um nível de intimidade muito interessante, porque eles chegam na casa da menina e não tem ninguém. A porta tá destrancada, então eles decidem entrar, comer, beber o que tem na casa, sem a menina nem tá ali. A Star vai até o quarto que a amiga deixou preparado pra ela e pro namorado. E lá ela encontra um bilhete dizendo: "Eu sei o que você fez". Aparece outra amiga da Star, rasga o bilhete e elas conversam um pouco, falam sobre a terapia, e a gente percebe que elas passaram por alguma situação traumática, já que a terapeuta falou que visitar pessoas do passado pode ajudar a seguir em frente. Terminando essa conversa, aparece mais um personagem, e aqui eu queria fazer um parênteses. A dublagem desse filme não é muito boa. Pelo que parece, eles não tinham dubladores suficiente pra todos os personagens. Então eles tiveram que colocar uma mesma pessoa pra dublar 2 personagens. E pra gente não perceber que é a mesma voz em personagens diferentes, a dubladora decidiu fazer uma voz de nariz entupido. Então a personagem fala assim. Gente, então ela tá... E é muito irritante. No momento que essa menina apareceu falando desse jeito, tudo que eu desejava é que ela morresse logo. Eles se abraçam e depois disso eles vão até a cozinha e eles encontram lá uma caixa. Dentro dela tem um gravador e eles pensam que é uma brincadeira da amiga deles, então eles decidem ouvir a gravação. Só que nessa gravação tem a voz de uma menina morta. E aqui a gente tem
Um exemplo de atuação. Quando a Star escuta a voz da menina, ela cobre o rosto com a mão e sai chorando. Bom, supostamente ela deveria estar chorando, porque quando a gente vai ver, a cara dela tá seca, não escorreu uma lágrima. Impactada com o que aconteceu, a garota do nariz entupido tenta ir embora, só que o carro dela não tá dando partida, e aí ela percebe que tem uma caixa igual a que estava na cozinha, na frente do carro dela. E eles quiseram tanto economizar nesse filme, que nem pra comprar um balão com gás hélio pra prender na caixa, pra o balão ficar bonitinho ali, voando, não, eles encheram um bagulho na boca mesmo. Ela abre a caixa e encontra um bilhete dizendo: todos vão pagar pelo que fizeram comigo. Depois disso, aparece o coelho e ela morre. Graças a Deus, porque eu não sei se eu ia aguentar isso por muito tempo. À noite, no jantar, ainda sem saber de nada, eles sentam à mesa, eles não escutam a gravação inteira, mas na parte que eles ouviram, a menina diz que eles vão pagar pelo que fizeram. O namorado da Star fica preocupado, pergunta pra ela o que tá acontecendo, e a Star fala pra ele que a menina da gravação se desviveu. Ele fala que essa história tá meio estranha, pede pra ela explicar direito, ela fala que não pode, ele volta pro quarto e enquanto ele tá lá, o coelho aparece. Corta e a gente volta pro grupinho de amigos na mesa. Eles decidem terminar de ouvir a gravação e a menina conta que na verdade ela foi assassinada por uma das pessoas daquela mesa e que as outras tiveram um papel indireto na noite da morte dela. Nossa, ninguém nunca imaginaria. No resto da gravação, a menina fala que todas as bebidas, menos uma, estavam batizadas, então todos, menos a loura burra, dormem. A gente tem uma leve perseguição e a garota morre. Quando eles acordam, a Star vai atrás do namorado dela e encontra ele morto. Depois disso, eles decidem conversar sobre o que aconteceu naquela noite. Eu acho muito interessante que não passou em momento nenhum na cabeça deles chamar a polícia. Mas pra quê, não é mesmo? Não tem nenhuma necessidade. Quem nunca ficou dentro de uma casa com um assassino e um cadáver? E a gente tem um flashback de 5 anos atrás, de quando eles estavam no ensino médio. E eles querem que eu acredite que essas pessoas, essas aqui, estão no ensino médio, com essas caras de quem paga imposto de renda. Nossa, mas é uma coragem. Ignorando isso, as meninas falam pra ela que o amigo delas tá interessado nela. A loira dá pra ela uma bebida batizada e depois levam ela até o quarto em que o cara tá esperando. E lá, o projeto de Regina George grava a menina fazendo bafômetro. Era isso que ela tava fazendo. A Star pergunta o porquê que a Regina fez isso. E ela diz que foi pra se vingar. E você se pergunta, mas se vingar de quê? Delas terem o mesmo sobrenome. Meu Deus, imagina quão conturbada é a cabeça de uma pessoa que comete um crime só porque alguém tem o mesmo sobrenome que o dela. Não é só isso. Por conta delas terem o mesmo sobrenome, começaram a correr rumores de que elas eram parentes. E a Regina tava preocupada que por causa disso, ela fosse começar a perder o lugar dela na hierarquia da escola. Não que essa justificativa tenha melhorado muita coisa. A Regina e o carinha tentam ir embora, só que eles são atacados pelo coelho. A Regina fica do lado de fora da casa, mas o carinha consegue entrar. Aí a gente tem outro flashback. Meu Deus, colocaram uma Maria Chiquinha nela. Realmente, com Maria Chiquinha, você fica mais jovem. Aqui, olha só, nem parece que ela tem 30 anos. Mas bem, a gente descobre que a Regina decidiu postar o vídeo do bafômetro na noite em que a garota se jogou pela janela. A Regina é salva e enquanto isso, a Star descobre que a menina não se jogou pela janela. Na verdade, ela foi empurrada pela Regina. Isso foi gravado em vídeo e que o carinha tá envolvido nos assassinatos que estão acontecendo na casa. Ele deixa a Star inconsciente e quando as outras voltam, ele ataca elas também. Pessoal, é o Danny! Ela tá avisando isso pra quem? Porque tirando ela, a Star, o assassino e a Regina, não tem ninguém na casa. Então eu queria muito saber pra quem ela tá mandando esse recado. Não é à toa que morreu. Quando a Regina e a Star acordam, elas descobrem que o amigo delas fez tudo aquilo porque ele tava com medo que uma delas contasse pra polícia o que aconteceu naquela noite e ele fosse preso por assassinato. Pelo menos foi isso que eu entendi. É um papo muito torto, a motivação dele não tem sentido nenhum. Primeiro porque foi a Regina que empurrou a menina pela janela, não ele. Tem uma gravação provando isso. Ele tem a gravação que prova isso. Segundo, as outras nem sabiam que tinha acontecido um crime. Elas foram ficar sabendo que ocorreu um assassinato por conta desse esqueminha todo que ele fez. Mas também eu tô querendo lógica de um filme que uma pessoa morreu porque jogaram um pouco de chocolate quente nela. E você deve estar se perguntando, quem é o outro coelho? Então, o outro assassino é o namorado da Star. Ah, meu Deus, ele não está morto. Eu nunca teria imaginado isso. Eles dois são namorados há 4 anos. E esse cara, eu não sei o nome dele. Eu não vou procurar, não vou me dar esse trabalho. O importante é que em 6 meses de relacionamento, ele teve um colapso nervoso por conta do medo. E aí o namorado da Star
Eu acho que não dá mais pra chamar ele assim, só que é muito mais fácil de identificar, então eu vou continuar chamando desse jeito. Ele conta que fez tudo isso porque o namorado dele tava se corroendo com o medo de uma coisa que ele não fez. O cara diz que sabia que a amiga deles ia dar essa festa, e o namorado dele conta que então teve a ideia de fingir gostar da Star pra se aproximar dela. Não faço ideia do porquê, não entendi a motivação deles até agora. A questão é que eles planejaram tudo isso durante 3 anos. E tudo que eu quero saber é, como ele sabia que a menina ia dar uma festa em 3 anos? Eles não se falam há 5 anos, então não é nenhuma coisa que ela comentou com ele. E eu não sei vocês, mas eu nunca recebi um convite pra uma festa com 3 anos de antecedência. Eu admito que nesse momento eu tive dúvidas se o que eu estava ouvindo estava vindo realmente do filme ou se a minha febre estava tão alta que eu já estava até alucinando. Mas tá, a Regina tenta fugir, só que ela acaba sendo nocauteada e o namorado da Star prende ela num quarto. E quando ele volta, o carinha tá desacordado e a Star sumiu. A Star veste a fantasia de coelho, mata o carinha, o namorado da Star vai atrás dela e então a Regina mata ele. A polícia chega porque a Star decidiu chamar a polícia agora, né, quando praticamente todo mundo morreu. Acho que está meio atrasada. Quando a polícia aparece, a Star vê um coelho do lado de fora da casa. Eu já imaginava que tivesse um terceiro assassino, já que quando o namorado da Star tá sozinho no quarto e o coelho aparece, o outro assassino tá com as vítimas. Então era óbvio que tinha uma terceira pessoa. É uma pena que a gente nunca vai saber quem é, porque a Star fica encarando ele sem falar nada, ele foge e o filme acaba. Pra mim, esse filme é uma baita de uma propaganda enganosa e a gente só sabe que o filme se passa durante a Páscoa porque eles falam. Porque também, se não dissessem nada, não faria nenhuma diferença. Eu vi um título péssimo e uma capa horrorosa. Tudo que eu queria era um coelho da Páscoa assassino. E o que eu consegui? Uma versão horrorosa de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado misturado com Pânico. No fim, eu fiquei doente, extremamente decepcionada e com um novo propósito de achar um filme de coelho da Páscoa assassino. Mas é isso. Valeu por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!